Bom, muitos de vocês chegaram até o canal por meio do meu vídeo anterior, né, falando sobre o meu testemunho, que Deus me mostrou a minha casa própria em sonhos e meses depois o Senhor realizou. E hoje eu quero contar uma segunda etapa desse testemunho, porque o milagre aconteceu, mas os desafios estavam todos pela frente, né? Tinha todo um percurso para seguir e também, né, os testes da nossa fé. Quando nós compramos essa casa, como eu disse no vídeo anterior, nós compramos sem nenhum centavo, sem recurso, sem nada, zero. O Senhor é que proveu esse recurso para que essa casa fosse adquirida e já está toda documentada, registrada em cartório e tudo. Mas esse milagre, ele começou muito antes, né? Não foi simplesmente depois daquela oração, enfim. Deus já estava preparando tudo antes. A gente nunca sabe, né? A forma como Deus trabalha. E depois que as coisas acontecem, é que a gente vai entender por que determinadas situações aconteceram em nossas vidas. Eu tinha um carro, e esse carro já estava comigo há muitos anos. Eu até brincava, que eu falava assim, nossa, casei com esse carro, né? E era um carro que me serviu muito bem. Ele também foi fruto de um milagre que o Senhor me deu. Na verdade, se a gente observar, nossa vida é um próprio milagre, né? E esse carro veio num momento que eu tinha muita necessidade de parar de andar de ônibus, porque era muito difícil a minha vida. O local onde eu trabalhava, o acesso era difícil, enfim. Fiz o propósito, o Senhor me deu o carro. E ele me serviu por muitos anos. Só que aí chegou um momento em que eu passei a trabalhar de forma remota. E em um outro vídeo eu conto para vocês o porquê isso aconteceu na minha vida, porque aí é outro assunto. Mas eu passei a trabalhar remotamente e eu já não tinha mais aquela necessidade de usar o carro, né? E sempre pagando seguro, IPVA, manutenção. E eu falei, nossa, eu preciso vender esse carro. Só que tinha uma questão. Eu comprei um carro que ele não tinha direção hidráulica e nem ar-condicionado. Embora ele tivesse um motor excelente, fosse um carro bom, durável, confortável, mas ele não tinha essas duas características que são cruciais, né? Direção hidráulica, vida, né? E ar-condicionado também. Já passei maus bocados no carro de tanto calor que eu passava, mas foi todo um processo, gente. E aí chegou um momento que eu precisava vender. E aí eu comecei a até me sabotar e até duvidar de que eu conseguiria vender aquele carro. Eu falava, quem vai comprar um carro queixo duro? Quem vai comprar um carro sem ar-condicionado num calor desse em São Paulo, calor insuportável, um sol para cada um, ninguém vai querer. E eu comecei a ficar preocupada. Eu analisava o mercado, via o preço da tabela FIPE e tudo, pensava, nossa, eu vou ter que colocar o preço lá embaixo para conseguir vender esse carro. E aí eu desistia da venda, depois eu voltava a pensar em vender. Aí chegou um momento que eu decidi, eu falei, Senhor, eu quero vender o carro. Eu preciso, eu te agradeço por todo o tempo que esse carro me serviu. Ele foi uma bênção para mim, mas eu preciso vender esse carro. Me ajuda, Espírito Santo, me dá uma resposta. E eu passei a orar dessa maneira. E aí, gente, o Espírito Santo, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que quando a gente entrega, ele sabe como resolver. Então o Senhor criou uma conexão na minha vida com um casal de vizinhos, que é um casal maravilhoso, pessoas assim, incríveis, abençoadoras, sabe, pessoas amigas. E nós criamos essa conexão. E passou um tempo dessa nova amizade, né? O marido dessa minha vizinha, que hoje também é minha amiga, ele simplesmente tocou a campainha do meu apartamento. E, para minha surpresa, a resposta da minha oração chegou naquele toque de campainha. Ele tocou a campainha e perguntou assim, por acaso você tem interesse em vender seu carro? Claro que eu tinha. Eu estava orando por isso, né? E aí ele me fez uma proposta, até lembro o valor. O carro valia 21 mil. Na hora eu falei assim, se você quiser levar o carro, eu faço por 19 para você. Só que aí teve um outro porém. Ele falou, olha, só que aí eu vou pagar direto para você, mensalmente. Não vou financiar o carro. E eu sempre fugi desse tipo de negociação. Para mim sempre as coisas foram muito corretas, né? Então, mas aí eu falei,
peraí, se eu tô orando a respeito disso, o Senhor mandou ele aqui em casa, não precisei colocar em placa de venda no carro, não precisei levar na feira, não levei na agência, onde eles desvalorizam mais ainda o veículo. É o Senhor que está me dando essa resposta. Então eu senti paz. Eu senti paz e falei, ok, o carro é seu. E ele pagou rigorosamente em dia. O carro foi bênção para ele naquele período que ele precisava. E aquele valor foi bênção para mim. E assim que ele terminou de pagar essas parcelas, ele já vendeu o carro para outra pessoa que precisava. E essa pessoa comprou por um valor bom também. Essa pessoa está com o carro até hoje. Inclusive eu vejo o carro aqui no meu bairro todos os dias, né? É um menino abençoado que comprou esse carro. Então Deus me abençoou. Deus me abençoou esse vizinho que comprou de mim. Deus abençoou o outro que comprou dele. E tudo foi documentado. Tudo foi, gente, tudo perfeito para a glória de Deus. E aí eu falei, Senhor, como eu sou grata a Ti. Porque o Senhor não me permitiu nem me desgastar de ter que oferecer o carro por aí e às vezes receber um valor tão baixo, né, por ele. E foi bênção para todo mundo. Então, gente, aí era um recurso que Deus tinha preparado para mim. Aí eu me aliviei, parei de pagar seguro, não precisava mais pagar IPVA, fiquei livre. E aí meu marido tinha uma moto também. E essa moto eu não incentivava muito o Ricardo a usar, porque eu nunca gostei, acho muito perigoso, mais por causa da violência de São Paulo e a violência do trânsito do que por ele, que ele é um motorista e um piloto responsável, ele não é daquelas pessoas malucas que saem correndo. E essa moto ficou aí em casa, essa moto muito bonita, chamava muita atenção, mas a gente quase não usava a moto. E ela foi comprada para facilitar a vida do Ricardo, porque aqui não tinha mais uma vaga de garagem, se vocês lembram que eu contei no testemunho anterior. E essa moto era para facilitar o dia a dia, né? Aí, gente, Deus preparou essa questão da casa e esses recursos, né? Então eu tinha esse valor e aí quando o Senhor preparou a casa, o Ricardo tinha a moto que ele havia comprado em leilão com valor abaixo de mercado. Ele revendeu essa moto de forma muito rápida também, com valor acima. Ou seja, ele teve um lucro em cima disso. E o Senhor foi assim, ó, encaixando as peças. Né? Então, nós tínhamos algumas economias e quando essa casa foi comprada, aí nós tínhamos o quê? Que pagar o cartório, né? Escrivão. Gente, nisso o dinheiro vai pipocando, vai indo embora. Então, eu via minha conta secando. Nossa, eu juntava aquele dinheirinho com tanto sacrifício, mas tudo bem, era pelo bem de ter uma casa. E o meu marido com as economias dele também, pagando todas as taxas, pagando isso, pagando aquilo. E aí começamos a obra, contratamos uma equipe para fazer a casa. A casa precisava de muitos reparos, gente, porque é uma casa antiga. Então, os antigos proprietários não tiveram certos cuidados com a casa. Descobrimos que a casa não tinha laje. Então, nós tínhamos que fazer toda a estrutura da casa para bater uma laje. Tudo isso era muito mais dinheiro. Então, os desafios começaram. Nada foi tão mamão com açúcar, né? Mas uma coisa eu coloquei no meu coração. Se o Senhor criou essa situação, Ele é responsável pelos recursos. E eu falei para o Senhor, eu falei, meu Deus, eu não tenho um recurso. O Senhor é o meu recurso. E eu falei sempre pro meu marido, eu falei, Ricardo, não importa se a gente não tem dinheiro. Essa casa, ela vai ser terminada na força do braço de Deus, não é na força do nosso braço, é porque a glória é dele mesmo. Então acho que Deus deixa até a gente sem recurso, gente, para a gente ver e provar como Ele é bom, né? Então quem sabe você está aí em alguma obra, em algum projeto e você também se vê sem recursos como eu, sem dinheiro e você fala, de onde eu vou tirar? Fique em paz. O Senhor é responsável por tudo aquilo que Ele promete, por tudo aquilo que Ele começa. O Senhor é o nosso recurso. E eu tenho provado disso todos os dias. Então, a obra começou e aí começou, compra saco de cimento, compra areia, compra pedra, compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Toda semana pagando, pedreiro, toda sexta-feira pagando um valor. Gente, é surreal mexer com obra, quem mexe sabe disso. E eu nunca mexi com obra. A única vez que eu vi obra na minha família foi quando os meus pais construíram a nossa casa. Eu tinha 4 anos, hoje eu tenho 42. Né? Então foi a minha vez de viver isso. E aí chegou um momento em que os pedreiros falaram assim, olha, acho que a gente vai ter que colocar uns tapumes aqui na porta, porque é complicado, tem ferramenta aqui, de repente passa alguém mal intencionado aí, quer invadir a obra à noite, quando a gente não tá aqui.
Aí eu falei, e agora? Realmente a gente precisa de portão, mas eu não tenho dinheiro para portão, não. E nós já tínhamos pesquisado os portões. Gente, portão de 5, 6, 7 mil reais, portão de 20 mil reais. Eu falei, gente, eu já dei um carro aqui nessa casa, eu não tenho mais de onde tirar. Eu falei, não, gente, eu não tenho de onde tirar e eu preciso do portão. E aí, mais uma oração. Eu peguei o meu extrato bancário, olhando ali no celular mesmo. Eu olhei e falei assim, olha, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, gente. Aí dá aquela vontade de desesperar, sabe? Mas eu falei, eu tenho que seguir firme naquele que eu acredito. Ele começou, ele é fiel para completar. E eu lembro que o Ricardo tirou férias em março e nós decidimos não viajar, né? Afinal de contas, por que nós vamos gastar dinheiro com viagem se a gente tem uma casa em construção ali, em reforma, precisando de dinheiro? Então nós não viajamos, nós fizemos apenas um passeio para o litoral e foi bate e volta, não foi de ficar em hotel nem nada. Foi assim, bem rápido o passeio, só para a gente esfriar um pouquinho a cabeça. E naquele dia eu tinha falado para o senhor, eu mostrei o extrato para o senhor, falei, olha senhor, acabou, né? O Ricardo também não tem dinheiro para comprar portão. E senhor, eu preciso do portão. Está em suas mãos. Gente, se a gente fala que está nas mãos do Senhor, deixa. Não fica remoendo, sabe? Então eu deixei. E eu fui à praia, curti a praia, almocei, né, brinquei com meu filho, meu marido, voltamos. Quando nós voltamos, nós recebemos o telefonema da minha cunhada e ela disse, vocês podem passar aqui em casa? E nós passamos, né? E aí aquele momento conversando tudo, antes de ir embora, a minha sogra sinalizou, falou assim, olha, não vai embora ainda, nós temos uma coisa para falar para vocês. E aí, elas sempre fazem surpresas, né, e tudo, e aí, mas nem me passava pela cabeça. Daí eu sentei de volta no sofá, e aí minha sogra entregou um envelope, e aí ela falou assim, bom, o que nós queremos dizer está dentro desse envelope. E aí quando eu abri o envelope, era o folder de uma empresa que faz portões. E aí elas disseram, bom, Deus tocou no nosso coração e nós queremos abençoar vocês com o portão. Eu vou pagar metade e a mãe vai pagar metade. Gente, o Senhor me deu o portão. E por que eu estou gravando de dentro do carro? Primeiro, porque eu precisava de silêncio. E segundo, porque eu quero levar vocês para dar uma olhadinha lá no portão. Sabe, você fica em êxtase, você serve um Deus que tudo pode. Mas quando acontece, você fica... a ficha parece que não cai. E aí, gente, chegou o momento de escolher o portão. Eu pude escolher o portão. Não foi uma coisa assim, ó, vou te dar o portão e vai ser isso aqui. Não, eu pude escolher o portão. E aí eu falei pro meu marido, você tá vendo, Ricardo? Quando eu falo pra você que essa casa vai sair na força do braço de Deus, de onde nós íamos tirar um dinheiro tão alto para pagar um portão? Enfim, o portão tá lá. A casa tá fechada. A fachada já tá finalizada na parte rústica, né? Como eu disse, a casa não chegou ainda no acabamento fino. Mas a casa tem portão. E da mesma forma, o Senhor proveu a laje. Se eu não me engano, foi mais de 9 mil reais para bater a laje da casa. E não foi assim, eu precisar juntar conhecidos, amigos, para ajudar os pedreiros a subir laje. Não, gente. Deus mandou um caminhão de concreto parar na porta da minha casa e concretar aquela laje. Então, assim, é milagre atrás de milagre. E se você me perguntar, Nath, você tem dinheiro na sua conta? Não tenho. Eu não tenho, eu estou vivendo a provisão diária do Senhor. Lembra da passagem que o povo estava no deserto e o Senhor falou, fiquem tranquilos que eu vou mandar um maná diário. Não ajuntem o maná porque vai apodrecer. Confie no meu cuidado que amanhã eu mando maná. E teve um Zé Povinho lá que guardou o maná porque não confiou na palavra do Senhor. Mas o Senhor não muda a sua palavra. E o que aconteceu? Quem guardou o maná ficou velho, ficou podre, ficou cheio de bicho. E o Senhor manda maná todos os dias. Ontem, por exemplo,
eu fui lá na casa, né, que eu sempre vou para dar uma olhada na obra, e o pedreiro falou, olha, precisa de mais 2 metros de areia, de mais 50 sacos de cimento. Ai, você dá aquela respirada assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar, né? E aí lá vou eu olhar minhas contas. Ai, Jesus, tem um dinheirinho aqui, mas não era da obra, era de outra coisa. E aí, meus pais vieram me visitar. E você já deve até imaginar o que aconteceu, né? Os meus pais vieram aqui, aquela delícia, os meus pais em casa, e de repente eles me chamam para sentar no sofá. Vem cá, papai e mamãe quer falar um negócio para você. Meu pai brincou assim, tem uma PLR para você aqui. Participação nos lucros e resultados de um negócio que eles fizeram. Tem uma PLR. Eu, nossa, como assim PLR? Eu tonta, né? Minha ficha demorando para cair. Então, esse dinheiro é a sua participação. E o dinheiro deu para comprar os sacos de cimento e os 2 metros de areia e sobrou. Então, o que eu quero mais uma vez é te estimular a confiar no cuidado do Senhor e na força do seu poder. Não tenha medo de começar. Coloque o pé e o Senhor te conta o plano dele no caminho. Compartilhe esse vídeo. Sabe, espalha mesmo, espalha, mas não é porque eu tô pedindo para você compartilhar o vídeo para que o canal cresça simplesmente por isso. Não é, gente, é pelo propósito de alcançar outras pessoas que de repente nesse momento estão se sentindo inseguras, estão se sentindo perdidas, quem sabe preocupadas, porque precisam terminar algo e não conseguem. Mas tem uma coisa em mente, se o Senhor está no negócio, Ele é responsável, pode dormir, pode ficar em paz, vai terminar. E aquele louvor que fala, o Deus de obras completas, ele mexe muito comigo, porque parece que está contando a minha história, né? Então, esse é mais um episódio sobre a casa, mas assim, com muita alegria e com muito temor a Deus mesmo, que eu compartilho isso com vocês. Eu só lancei aquele vídeo do testemunho porque o Espírito Santo me impulsionou, vai contar, porque esse era o momento de contar. Nós fizemos tudo isso, gente, em absoluto silêncio, e eu te sugiro que quando o Senhor entregar algo para você, não saia contando para todo mundo, não conte para ninguém. Não conte, nós temos vontade de compartilhar, mas nem todo mundo está preparado para celebrar com você. Então faça esse exercício, fique em silêncio absoluto e vá vivendo o seu milagre no secreto. E na hora certa, o seu próprio milagre vai falar por você. Eu vou dar uma passadinha lá na frente da casa, porque eu quero te mostrar, para que você veja a materialização do poder de Deus em nossa vida e que essa bênção alcance você, alcance a sua casa, alcance a sua família e que essa bênção possa transbordar para a vida de outras pessoas. Se você curtiu e ficou até aqui, deixa aí o seu joinha, comente aqui para a gente interagir, se conhecer também, e vamos juntos no mesmo propósito de fé, ativar a nossa fé para ela se materializar. Eu quero ver mulheres fortes, homens fortes, vencendo e rompendo, porque nós servimos o Deus que tudo pode. E o melhor dessa terra é nosso, e nós temos que desfrutar de tudo isso. Agora vamos juntos para vocês verem o portão, porque parece coisa pequena para algumas pessoas, mas para quem está precisando do milagre, é coisa grande. E para nós, tudo que o nosso Deus faz é grande. Olha lá, gente. Olha o que o Senhor me deu. O caminhão passou aqui agora, mas dá uma olhada. Tá lá, um dos pedreiros trabalhando. Pessoas abençoadas que vieram fazer essa obra. E a casa é essa. A gente vai terminar essa fachada toda aí, mas tudo isso, cada tijolo, cada metro de areia foi a mão do Senhor. Estou terminando esse vídeo por aqui. Espero que tenha edificado a sua vida mais uma vez. E Deus abençoe a vida de cada um. E até a próxima. Deus abençoe com muita sorte de bênçãos. Amém?